Mas, Fabi, vamos lá. Hoje ainda tinha gente que estava apostando que o veto poderia permanecer, que o Lula deu no projeto da dosimetria, mas não foi o que o Congresso definiu em uma votação conjunta, né, entre a Câmara dos Deputados e os senadores. Eu vou trazer aqui os principais fatos, né, e aí a gente começa a comentar. O Congresso Nacional derrubou nesta quinta-feira o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto da lei da dosimetria. No Senado, o placar foi de 49 votos a favor da derrubada e 24 contrários, o que foi até pior do que o veto ao Bessias, né? Antes, na Câmara, o veto já havia sido rejeitado por 318 votos a 144, com 5 abstenções. O texto trata de critérios para aplicação de penas e pode beneficiar condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A proposta estabelece parâmetros para o cumprimento da pena e progressão de regime. Com a derrubada do veto, o projeto será promulgado pelo Congresso e passará a valer como lei. Eu queria começar por aqui, Fabi, porque acho que o primeiro ponto, né? Eu estava agora fazendo uma caminhada aqui, né? Meu horário de exercícios, e eu estava pensando muito nessa questão da dosimetria. E como o Brasil é uma coisa assim impressionante, e é difícil de você explicar. O Supremo brasileiro ele extrapolou todas as medidas, ele agiu como um tribunal político e percebeu-se que a coisa foi longe demais. E como que a gente resolve? Não, vamos então aqui anular o processo, solta as pessoas, e então, se for o caso, recomece esses processos. Não, no Brasil você cria uma lei para poder corrigir e provavelmente será criada outra lei ou uma emenda, né, do projeto para que aí você possa corrigir ali e ninguém assume as responsabilidades. É uma situação, e aí eu pergunto para ti, na qualidade de advogada até, como que explica isso, né? Até mesmo para a população brasileira. Esse projeto que o Temer pariu, né? A gente tem que lembrar isso aqui também, da dosimetria, minha querida. O Temer com o aval do ministro Alexandre de Moraes, tá? Isso é fato, não é especulação. O texto foi construído pelo Paulinho da Força, lá no apartamento do Temer, e realmente o ministro Alexandre de Moraes estava ali dando aval. Isso não é uma coisa da minha cabeça, o próprio Paulinho falou isso em várias entrevistas abertamente, isso não é segredo, isso é realidade. Mas vamos só para o pessoal entender, porque eu estou vendo o pessoal fazendo uma zona com esse negócio de dosimetria. O que é esse projeto? Esse projeto pega dois crimes, né? A abolição violenta do Estado Democrático de Direito, eu tenho que anotar, tem que ter cola, viu? Porque é um negócio assim que é surreal na minha cabeça. E também golpe de Estado. Então, tem dois crimes diferentes. O que esse projeto fez? Falou, é o seguinte: Supremo, ai, 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 você não pode aplicar dois crimes, somar dois crimes, ou é um ou é outro. Então, na verdade, a dosimetria, ele vai pegar um dos crimes e absorver. O que para a lei, para a pessoa comum e qualquer outra coisa, já é assim, PH. O que estava equivocado completamente é você somar dois crimes aqui, que um absorve o outro, e somar para efeitos de pena. Por isso que as penas foram tão altas, né, de 14 a 17 anos para pessoas comuns, e mais ou menos aí 27 para o pessoal aí, que dizem eles, né, que foi que programou, pariu, organizou, né, essa coisa de que não cola mais na sociedade essa coisa de Estado, tentativa de golpe de Estado. Então, até para o pessoal entender também, pessoal, eu vejo muita gente falando, não vai pegar o presidente Bolsonaro. Não tem por que não pegar, tá? Porque vale para todo mundo. E essas contas aí diminui a progressão, diminui a pena, você aumenta ali a forma e você progride de regime. Por isso que nos casos das pessoas comuns, realmente se entende que cada um vai ter que entrar com a ação, mas, de fato, o que eles já cumpriram de pena vai fazer com que eles progridam de regime e possam ir para um regime semiaberto ou aberto e poder começar a usufruir da vida, o que não é nada, assim, não é louvável, mas para as pessoas que estão passando por isso é um recomeço. E eu digo isso não porque eu concorde, mas porque eu atribuo isso às Fávila, que são aquele movimento da Associação
das vítimas, né, dos familiares das vítimas do 8 de janeiro, e eles estão extremamente gratos. Então, quem sou eu aqui, que não estou com esse problema diante de mim, passando por problemas reais em relação a esse pessoal que está pagando pena muito acima, vou achar ruim, né? É um começo. E todos os deputados, os senadores aí da base, eles falaram no mesmo sentido, é um começo para começar a pacificar esse tema que o Lula insistiu em permanecer em fazer uma vingança. E o que a gente assistiu hoje é a esquerda todinha insistir numa vingança contra a população, o que eu acho, inclusive, bem burro da parte deles, né? Não tiveram estratégia nenhuma. Ficaram batendo lá, queria privilegiar grandes criminosos, mas isso foi suprido do texto ali por conta do PL antifacção, e nem essa narrativa da esquerda conseguiu permanecer. Né? Agora sim, existe sim o que acontece de fato, né, com isso. Vai ficar ainda à mercê do ministro Alexandre de Moraes, que a gente sabe que ele não é benevolente, ele não tem nenhum apreço para essas pessoas. A gente viu aí, por exemplo, a Débora do Batom, que recentemente deu uma entrevista que o pessoal tem que assistir, para quem não assistiu, está lá no canal do Oeste, vale a pena acompanhar, para entender qual é a realidade dessas pessoas, e ela é um símbolo disso. Mas ele determinou aí que ela tinha violado alguma cautelar aí, e sempre fica nessa ameaça. Então, ele não tem, gente. Né? O ministro Alexandre de Moraes é um ponto aí para ser estudado, mas eu não entendo, PH, que ele tenha feito parte de qualquer acordo, nem nesse aqui da dosimetria, e muito menos para derrubar o Messias. Eu acho isso completamente uma balela. Olha, interessante isso, Fabi. E deixa eu fazer uma pergunta que ela é clara aqui. Nós tivemos um erro processual. No caso do Lula, esse erro processual anulou o processo dele, simplesmente extinguiu, e ninguém na justiça brasileira teve aí a capacidade ou a iniciativa de, então, vamos abrir novamente os processos. Simplesmente ficou por isso mesmo. No caso dessas pessoas, elas foram prejudicadas, algumas famílias perderam entes queridos, pessoas morreram por conta disso. Outros, assim, estão presos, como o vendedor de algodão doce, que nós vimos que é um dos casos mais absurdos. Eu acho mais absurdo até do que o da Débora do Batom, né? Não que estou aqui fazendo equivalência, mas ele estava ali vendendo algodão doce, sabe? E foi preso, tornozeleira e tudo mais. Essas pessoas podem requerer indenização do Estado de alguma forma? Eu sei que a maioria delas vão falar, não quero nem mexer com isso, deixa isso para lá, já estou na minha casa, tá tudo bem. Mas se a gente parar para pensar, essas pessoas podem, em algum momento, requerer indenização, porque se nós tivemos terroristas, assaltantes de banco, assassinos, sequestradores, que até hoje vivem com o dinheiro dos nossos impostos, um bando de comunista que está tendo a vida que sempre quis, depois de roubar, matar, sequestrar, ainda levam aí, né, a pecha de heróis por, segundo muitos deles, terem sido torturados. Até acredito que houve tortura a alguns, mas não na forma e do jeito que a maioria ali fala. E essas pessoas que de fato, né, foram assim injustiçadas com erros processuais básicos, isso não caberia processo indenizatório para essas pessoas e para essas famílias? Olha, PH, em relação à tortura, em relação ao passado, a gente só pode especular, né? Não tem realmente como garantir se houve ou não tortura. Agora, ao presente, sim. Tem tortura, e tortura pela lei da tortura, não é nenhuma construção que precisa ser feita. O grande problema é que ainda não houve esse reconhecimento de que esse pessoal é de fato inocente, que eles sofreram abusos por parte do Poder Judiciário. Não, é um comecinho de uma dosimetria, que é uma diminuição, entendimento de que não é em relação ao mérito, se elas fizeram ou não fizeram, se elas são cruéis ou não são cruéis, não é isso. É simplesmente ali promovendo, olha, realmente é um equívoco essa interpretação que a justiça deu de um crime que está lá no artigo 359 e vários incisos. É a primeira interpretação que a gente teve, que era artigos novos do Código Penal. Então, a gente deu essa interpretação, então não é bem assim. O que deveria ter sido feito, inclusive na órbita do próprio judiciário, a gente viu o Poder Legislativo tendo que se meter, correndo-se o risco, que a esquerda já falou que vai judicializar,
E dentro do Supremo Tribunal Federal não existe uma garantia. Eu aqui mesmo falei, esse projeto foi costurado aí pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, com o Temer, etc. Mas, gente, isso não é a garantia de que, de fato, essas pessoas vão conseguir ter uma vida um pouco mais amena, porque a gente já entendeu que elas são reféns do Estado, assim como o próprio presidente Bolsonaro, assim como os generais. Então, na hora de um problema político, se aperta esse pessoal para poder exigir outros tipos de favores. Então, gente, assim, a gente tem questões mais antigas. Se a gente pegar o Daniel Silveira, o que é o Daniel Silveira? Até hoje, ele não pode voltar às redes sociais, porque o ministro Alexandre de Moraes falou, não vai, isso não. Também não pode dar entrevista. Então, assim, é um processo ainda muito longo, muito distante, a gente conseguir esse tipo de justiça, mas eu acredito que acontecerá. Em algum determinado ponto, essas pessoas, as famílias, vão receber indenizações, porque o tamanho da crueldade estatal é gigantesca. E, no meu entendimento também, é o maior erro do judiciário brasileiro de todos os tempos. Não tem notícia de algo tão grande que viole tantos direitos fundamentais, direitos essenciais, e direitos também, até direitos adquiridos, gente. A maioria desse pessoal nunca cometeu um crime na vida, então não tem vida pregressa, criminal, não tem nada que sustente toda essa narrativa, mas é uma construção, PH, e a gente está no campo político ainda, a gente não veio para o campo jurídico, né? Então, enquanto está no campo político, é uma seara que tudo pode mudar. Veja só essa semana o que mudou, foi realmente, surpreendente o que ocorreu com o Messias naquele placar. A vitória da oposição e a derrota imposta ao governo Lula não era precificada por absolutamente ninguém. Eu ainda colocava, mas eu colocava na conta de Deus. Eu falava, Deus vai ter que fazer um milagre. De fato, acho que ele fez um milagre. Mas é outra questão, não é uma questão aí que estava mensurado de alguma parte, não. Foi um estratagema puramente político. Olha, Fabi, eu quero entrar justamente nessa parte, mas antes eu vou trazer só um pouquinho aqui da participação do público. O Denis Silva, o seu fã número 1 aqui no Pega Vox, ele disse o seguinte: alguém disse doutora Fabiana Barroso? Sim, ela está aqui, Denis. O Denis só aparece quando tu aparece. Obrigada. É incrível. Obrigado, Denis. O Israel Caldas mandou também aqui uma contribuição e disse: baixou o espírito da Joyce Hasselman na Soraya. Olha, Elas são hoje, siamesas. eu vou falar uma coisa. Ontem eu até brinquei aqui com o pessoal pegou ela de fundo na transmissão da TV Senado, né? E aí eu falei, gente, alguém tem que fazer figurinha de WhatsApp disso. Eu recebi. E aí, quando eu recebi a figurinha do WhatsApp, eu perguntei para quem me mandou. E eu falei assim: é normal quando a pessoa começar a esquerdar, ela começa a barangar também? Porque o que aconteceu com a Soraya Tronic? Ela começou a andar com a Benedita da Silva, com a Jandira Fegali, barangou a Fabi. A coisa ficou estranha ali, né? Aliás, hoje elas produziram uma cena, pena que eu não peguei aqui para a gente mostrar, uma cena icônica delas ali no Senado, né? Todas elas tinham uma índia no meio, etc. Ficou maravilhosa aquela cena de como realmente a esquerda e as mulheres da esquerda, olha, que capricho. A Gleice Hoffmann usando um arquinho com aquela idade no cabelo, né? Para quem não sabe, uma tiara. Assim, completamente equivocado. Então, e a Soraya Tronic, mas no caso da Soraya, se estiver assistindo, um beijo para você, porque eu acho que você é uma pessoa muito amarga, e esse amargor veio para a parte externa, assim, e ela exala isso, né? Então, é uma feiura além da alma. Pois é, a mulher barangou, viu? Olha, vou te dizer. Tem aqui também a senhora Cleusa, que mandou um recado aqui no chat. Eu quero ler, ela disse o seguinte: boa noite, PH. Já sigo você e ao Ivan Kleber há algum tempo, porém sempre gravado. E hoje consegui ao vivo. Quero dizer que os admiro muito e que vocês são referência para eu me informar. Muito obrigado, senhora Cleusa. Um beijão para a senhora e obrigado pelo carinho, viu? Ó, então começa a seguir a doutora Fabiana Barroso também, que a senhora não vai se arrepender. Tá certo? Muito obrigado. O Kleber Kaiser mandou aqui um live tip, ele disse: essa barragem do Bessias virou Bessias, não tem jeito, tem aval de uma parte do Supremo com o Alcolumbre. O Gilmar Mendes solta uma nota praticamente parabenizando o Senado. O que vem por aí? Esse é o ponto que eu queria entrar. Obrigado, Kleber, por me dar esse ensejo. Porque, Fabi, tá claro. Hoje eu vi um comentário do Peter ontem,
eu acho que o Peter foi muito feliz no comentário que ele fez, um abraço para o nosso gordão Ucrânia, ele disse o seguinte, que assim, isso não acontecia há 132 anos, pois é, mas foi nos últimos 15 anos que o Supremo passou a ser um tribunal político, e isso foi um processo que, ele fala, começou com a esquerda, na verdade, eu ampli isso, é uma ação do Foro de São Paulo, deliberada na Venezuela, na Bolívia, no Equador, no Brasil, tentaram na Colômbia, não conseguiu, tentaram na Argentina, não conseguiu, eu tenho isso registrado no meu livro, tentaram no Paraguai, não conseguiram, mas no Brasil deu muito certo. E a gente vê que a Suprema Corte Brasileira é, de fato, um Supremo que hoje, não estou falando da instituição, mas de quem lá está, a maioria age de maneira política, principalmente o decano, né, que é um dos piores. Eu acho que, em certas medidas, ele é pior do que o próprio Alexandre de Moraes. E aí, Fabi, teve esse acordão mesmo, na sua visão, com o Alexandre de Moraes, com o nosso querido João Plenário, não, o nosso querido Gilmar Mendes. Como que você vê essa questão? E, por favor, fique à vontade para comentar o que você também enxerga nessas mudanças dentro do STF. Bom, primeiro eu vou voltar aqui, que eu assisti essa semana a sessão da primeira turma, anterior a tudo isso acontecer, que eles julgaram aquela sessão que condenou o Geyer a ser réu por injúria, Malafaia e etc. E eu mesma, eu sempre assisto essas sessões do Supremo, que eu quero ter a minha impressão sem ninguém me contaminar. Então eu fico, né, completamente concentrada, e eu, por assistir, eu já pego o clima deles de com muita perspicácia, modéstia à parte. Inclusive, lá na época do Fux, quando ele deu aquela sentença que todo mundo achou, eu já estava sustentando que o Fux ia vir para o nosso lado, porque tinha indícios, né, do relacionamento entre eles, ali diz muito. E esse julgamento da primeira turma, que para mim foi fantástico e mostra que existe uma mudança dentro do Supremo mesmo, é que a ministra Carmen Lúcia, embora ela entre nas brincadeiras, etc., ela já se mostra completamente apartada daquele pensamento do ministro Alexandre de Moraes. E isso, dentro da primeira turma, ela fazer isso já é realmente algo bem diferente, porque ali onde tem os maiores apoiadores, só falta o Gilmar para entrar ali, mas você tem o Dino, você tem o Zanin, você tem ali os personagens que dão sustentação para o Moraes fazer as atrocidades que ele faz. Então, ela deixando já um pouco claro ali que ela não faz parte, que ela não julga daquele jeito, é um sinal, mas um sinal interno. Agora, em relação ao Messias, tudo que foi feito, o que eu entendo, que foi uma articulação muito mais política do que do aval do Supremo. Isso de colocar na conta do Supremo, primeiro é assim, porque o Supremo queria muito Pacheco. De fato, queria, mas, gente, para o Supremo continuar fazendo as atrocidades que ele faz, ele não precisa do Pacheco. Já foi dito isso, olha, eles já faziam antes de chegar o Dino. Depois veio Zanin e Dino, eles já faziam. Quando chegou Zanin e Dino, eles só continuaram. Tanto faz se entrasse o Messias nesse aspecto aqui, se entrasse o Messias, ou se entrasse um Pacheco, ou quem quer que ele seja, ia continuar igual. Essa correlação de forças que estão medindo, que é parte da imprensa, que não está entendendo nada, que ela está falando, olha, tem alas do Supremo, e, por exemplo, o Mendonça entrou de cabeça na nossa nomeação. Entrou de cabeça mesmo, isso é fato, isso está explícito, é aberto. Mas por que ele entrou? No meu entendimento, ele entrou para agradar quem colocou ele no poder, o Mendonça, ele está devolvendo favor, que é o lobby evangélico. Não necessariamente essa correlação de forças aqui que a gente está assistindo. Que isso teve o aval do ministro Alexandre de Moraes. No meu entendimento, não teve. Ele nem se meteu nisso porque ele está com outras questões e ele vai ter que ter muita bala na agulha e não pode se desgastar com isso. O Gilmar Mendes que falou, olha, parabéns ao Senado, esse recado está sendo mal interpretado. Qual o recado do Gilmar Mendes? É o seguinte, não venha judicializar, porque aqui a gente está cansado de judicialização, a gente depois vai ter que se desgastar ainda mais, não venha com essa palhaçada de judicializar essa questão aqui do Messias. Foi colocado ali para o Senado fez seu papel e acabou. Então, esse é o recado. Eu não vejo, porque o Flávio Bolsonaro colocou e negociou junto com o ministro Alexandre de Moraes. Gente, não tem cabimento um negócio desse. Não porque eu estou torcendo, é porque não faz parte da realidade. Agora, que o Flávio Bolsonaro negociou com a Columbre, com toda certeza. Isso é certeza. O Flávio falou, tenho 30 votos, e o Alcolumbre, por querer se colocar contrário ao governo Lula, especificamente, falou, peraí,
preciso sacanear os caras, eu vou aqui fazer, vai ser pego de surpresa, esses senadores aqui, principalmente do MDB, vão fingir que está tudo bem, vão passar o sinal trocado para dar realmente este baque que deu no governo Lula. E aí a questão do Alcolumbre são diversas, ele vai negociar politicamente, ele vai querer surfar essa onda porque ele já enxergou que o Flávio Bolsonaro pode ser o novo presidente, tudo isso é o cálculo dentro da política. Agora, do judiciário, eu estou achando assim muita viagem, tá? Eles estão pressionados, o caso Master está aí, o Gilmar fez 6 entrevistas na semana passada e conseguiu só piorar a situação dele, então ele viu que na mídia não cola mais. Ele pode dizer o que ele queira dizer, ele só vai prejudicar ele mesmo. E, na verdade, o Gilmar acaba tudo em 2030, gente. Ele não vai apostar tanto. Gente, não vai, isso não ocorre. E pelas condições que eu vi da primeira turma, o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele está ali, ó, gente, sentada na cadeira dele, ainda dando risada, gargalhada para trás. Ele está nessa correlação ainda de força. Ele tem força. Ele não precisa negociar para que venha um Messias ou que venha um Pacheco. Para ele é completamente indiferente, gente. Vai ser diferente no futuro, quando aí sim ele vai ter que pensar, se o Flávio se eleger, ele vai indicar essa indicação que eu acho que vai ficar só para o ano que vem, e mais 3. Aí eles vão mensurar, não sei como que vai ser isso, mas assim, na atual conjuntura, não. Eles estão ali apostando em outras questões, não essa necessariamente aí de, nossa, vai ter um ministro que vai destabilizar. Gente, nem o Messias e nem o Pacheco conseguiriam fazer isso. Olha, Fabi, eu tô pensando aqui, uma das coisas que eu falei em 2022 muito, que foi o seguinte, se você não gosta do Bolsonaro, você tem problemas com o Bolsonaro, mas você é uma pessoa de direita, pensa no seguinte, o próximo presidente vai indicar pelo menos 2 ministros do STF. O Barroso cairia, né, de qualquer forma depois na próxima presidência, então seria 4 com mais 2, 6, mais da metade do STF, seria assim um volume de trocas absurdo que ainda 4 ainda tá bom, já é bastante coisa, né? Mas a gente poderia mudar. Agora, o que me preocupa é justamente isso, esses acordos, porque nós vimos que existiam nomes melhores do que o Cássio Nunes e do que o André Mendonça tanto na magistratura quanto de advogados, entre outros cargos, que poderiam ser indicados ao STF e não foram. Será que a gente vai ficar aí em um processo de que o Centrão vai escolher os próximos ministros, essas trocas de favores também, no eventual governo do Flávio? Essa é uma preocupação que eu tenho e que muitas vezes a gente tem que ter coragem de levantar essa pergunta, porque que tipo de acordo que o Flávio fez com o Alcolumbre? Ok, vamos comemorar, o Messias caiu, maravilha, vai ficar para o ano que vem, mas e aí? Quem será? Será que a gente vai ter que engolir um outro Cássio Nunes, por exemplo, que entre o André Mendonça e o Cássio Nunes, eu ainda acredito que o Cássio Nunes seja piorzinho, né? O que você acha, Fabi, disso daí? Bom, primeiro, acho que o Flávio Bolsonaro ele tem exemplo dentro do própria casa, né? O que aconteceu com o Jair Bolsonaro é fruto dessa benevolência, né, com o Centrão. Mas, em contrapartida, eu não vejo como governar sem o Centrão, de forma pragmática, né? Infelizmente, a política é assim. Não dá para fazer a agenda 100% e está tão aparelhado com a esquerda, todos os meios de ação, que seria uma ilusão apostar, não, o Flávio vai ganhar, na minha opinião, ele vai ganhar, ele está cada dia com mais força, ele pode negociar cada vez menos à medida que ele tem essa força, ele precisa entender esse equilíbrio de forças aí, espero que ele compreenda e que ele jogue, né, que ele faça para benefício da família dele mesmo, tá? Eu acho que eles merecem. E aí da população brasileira como um todo, mas ter essa ilusão de que vai vir ministros de direita que vão fazer o respaldo, se contrapor aos ministros, eu não acho isso, não vai ser assim, né? O Supremo, na verdade, ele precisa voltar para a institucionalidade que ele tem, que nem o André Mendonça, ele tem meus elogios pela forma que ele está conduzindo aí o inquérito do Master, tem, mas ele já, no meu entendimento, ele errou muito, e nem foi apoiar o Messias, eu acho que isso até é válido, ele apoia quem ele quiser, eles podem fazer isso, mas ele vir nas redes sociais
manifestar apoio, carinho, porque aí já começa a ficar essa coisa que a gente está dizendo que não, o Supremo não faça isso. Pode fazer até de uma forma interna, mas não venha se utilizar do cargo para medir poder com quem quer que seja, tá? Então, no futuro aí, inclusive os nomes que foi apresentados para o presidente Bolsonaro no passado, tinham nomes piores e nomes melhores, né? Tinham os dois. E o Bolsonaro optou ali por, no caso do Cássio Nunes, alguém que ele tinha o receio de acontecer isso que aconteceu com Lula, dele ser, de uma indicação ser rejeitada e ele ficar explícito que ele perdeu o poder. Por que isso? Porque isso é uma ameaça que o Centrão faz bastante tempo, e fez com Lula. E o Lula realmente pode representar o fim do governo Lula antecipadamente, essa recusa, porque mostra que o Lula não tem força, não tem informação, e tem ministros negacionistas. O Ranolfo Rodrigues está negando, né? Falando, não, isso não ia acontecer, e aconteceu. Então, o que o Flávio Bolsonaro vai colocar ali, eu acho que vai ser ainda a coluna do meio, porque vai ter que buscar várias negociações. Eu já adianto, não se iludam, não vá para esse tipo de discurso, porque não é assim que vai ocorrer. O Brasil precisa ainda, mas, gente, colocar muita coisa no lugar para chegar a termos ministros no Supremo conservadores de fato, né, que vão poder equilibrar. A gente vai demorar muito, mesmo porque eu acho que nem existe essa definição no meio jurídico, vai ter que ser criado. Quem está aí juridicamente é produto e é meio de muitos anos da educação completamente virada para a esquerda no mundo jurídico, né? Você pega assim, maiores exemplos, eles nunca vão fazer o bingo total e da direita, eles vão ser ou desarmamentista, ou vão olhar para a questão da mulher e falar, não, é feminicídio mesmo, né? Não é um homicídio. Você vai ver sempre, gente, é muito difícil, esse purismo aí não existe, precisa ser criado. E vai ter que vir de baixo para cima. Agora, que nós teremos, e a probabilidade de socorrer de dias muito melhores, de um Supremo muito mais ameno nessa questão política, com toda certeza. E eu espero que isso venha através de pedidos de impeachment, de impeachments pautados, lá em 2027, porque vai ser altamente pedagógico. Se isso não ocorrer e vier uma acomodação de força sem impeachment, eu acho que a gente vai continuar negociando do mesmo jeito que está.